A carga da Brigada Ligeira. Guerra da Crimeia, 1854. Deveria ser um golpe rápido, um glorioso ataque de cavalaria. Os oficiais britânicos queriam impedir que as tropas russas removessem a artilharia capturada. Simples o suficiente. Então, ordenaram que a Brigada Ligeira, composta por alguns dos melhores cavaleiros do exército britânico, avançasse e os detivesse. Mas aqui está o problema. As ordens eram confusas e o general responsável, Lord Raglan, nem sequer estava no campo de batalha. Ele disse ao seu ajudante de campo para transmitir uma mensagem vaga: avançar rapidamente para a frente, seguir o inimigo e impedir que ele levasse os canhões. Quais canhões? Onde? Ninguém esclareceu isso. Assim, a Brigada Ligeira, liderada por Lord Cardigan, cavalgou para um vale cercado por artilharia inimiga. Eles cavalgaram diretamente para uma armadilha mortal. Canhões à esquerda, canhões à direita, canhões à frente. Mais de 600 cavaleiros avançaram. Cerca de metade foi morta, ferida ou capturada. Tudo por causa de uma ordem mal formulada. A ordem de Hitler de nenhuma retirada. Stalingrado, 1942. O fronte oriental era um inferno gelado. As tropas alemãs haviam cercado a cidade soviética de Stalingrado, mas não conseguiram tomá-la. O inverno chegou. Os soviéticos lançaram um contra-ataque. As tropas alemãs estavam congelando, morrendo de fome e em desvantagem numérica. A jogada militar óbvia teria sido a retirada para lutar em outro dia. No entanto, Adolf Hitler deu uma ordem direta: nenhum passo atrás, nenhuma retirada, nenhuma rendição, nenhuma fuga. Ele não se importava com o clima, não se importava com as linhas de suprimento, não se importava que a Luftwaffe não conseguisse lançar comida rápido o suficiente. Ele queria a cidade a qualquer custo. Esse custo? Mais de 300.000 soldados alemães ficaram presos. Ao final da batalha, 91.000 se renderam. Apenas 5.000 voltaram para a Alemanha. Tudo por causa do orgulho de um ditador. Alguma cidade poderia valer tantas vidas? A marcha para a Rússia. Napoleão, 1812. Começou com mais de 600.000 homens, o Grande Armée, a elite de Napoleão. Sua missão? Invadir a Rússia, forçar o czar à rendição e encerrar a guerra em uma campanha rápida. Mas o que Napoleão fez? Ele ordenou que o exército avançasse profundamente no território russo durante o verão, sem equipamento de inverno adequado. Ele presumiu que os russos se renderiam rapidamente. Eles não o fizeram. Em vez disso, queimaram suas próprias cidades. Atraíram os franceses para mais fundo. E então veio o frio. Napoleão recusou-se a recuar até que fosse tarde demais. As temperaturas caíram abaixo de 30 Celsius. Cavalos congelavam no meio do passo. Homens morriam durante o sono. Roupas se tornaram farrapos. Os suprimentos acabaram. Quando finalmente recuaram, restavam menos de 10% do exército de Napoleão. Tudo porque ele pensou que a Rússia cederia. Não cedeu. E uma aposta estratégica estúpida transformou-se em um massacre gelado. O ataque a Dieppe, 1942. Antes do dia D, houve Dieppe. Os aliados queriam testar as defesas costeiras nazistas na França. Então, lançaram um ataque, principalmente com tropas canadenses. Mas o problema foi: o plano foi precipitado. A praia era estreita. Os alemães estavam entrincheirados com metralhadoras, artilharia e tanques. E o momento do desembarque? Em pleno dia. Os canadenses chegaram à praia e foram imediatamente ceifados. Tanques ficaram atolados no cascalho. As comunicações por rádio falharam. O apoio aéreo chegou tarde demais. Os comandantes continuavam ordenando que os homens avançassem diretamente para o fogo. Em 9 horas, mais de 900 canadenses morreram. Outros milhares foram feridos ou capturados. Um teste, eles chamaram. Foi suicídio. O ataque a Galípoli, 1915, Primeira Guerra Mundial.
tropas britânicas e da ANZAC planejaram uma jogada ousada: desembarcar na península de Galípoli, na Turquia, capturar os Dardanelos e abrir uma rota marítima para a Rússia. Mas o planejamento foi catastrófico. As praias estavam fortemente fortificadas. Soldados turcos já esperavam. O terreno era íngreme, rochoso e brutal. Mesmo assim, veio a ordem: desembarcar, tomar as colinas, sem cobertura, sem surpresa, sem mapas reais. O resultado? Onda após onda de soldados foi enviada em costas áridas acima, direto para o fogo de metralhadora. Em 8 meses, houve mais de 250 mil baixas do lado aliado. E para quê? Uma cabeça de ponte fracassada. Os generais culparam os soldados, mas foram as ordens que foram estúpidas. Operação Market Garden, 1944. Deveria ter encerrado a Segunda Guerra Mundial prematuramente. Um plano ousado e arrojado: lançar paraquedistas atrás das linhas inimigas, ocupar pontes na Holanda, enviar tanques aliados e avançar para a Alemanha. No papel, era genial, mas tinha falhas. O plano dependia de um sincronismo perfeito, mas as estradas eram estreitas, as pontes estavam fortemente defendidas e um objetivo crucial, a ponte de Arnhem, ficava longe demais. Quando os paraquedistas britânicos pousaram lá, estavam em desvantagem numérica, mal supridos e sem apoio. E os tanques se atrasaram. A ordem de manter Arnhem a qualquer custo foi dada. Eles resistiram e morreram. Mais de 17 mil soldados aliados foram mortos, feridos ou capturados. Por quê? Porque ninguém considerou os obstáculos reais. Ataques soviéticos com ondas humanas, 1939-1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, comandantes soviéticos às vezes davam ordens aterrorizantes: avançar, não parar. Qualquer um que recuar será fuzilado. E eles falavam sério. Oficiais do NKVD, a polícia secreta de Stalin, ficavam atrás das linhas soviéticas. Se um soldado fugisse, eles o matavam. Isso levou a ataques em ondas humanas, homens desarmados avançando contra metralhadoras. Sem cobertura, sem tática, apenas corpos. Um soldado soviético lembrou mais tarde: nós íamos em frente. O homem ao meu lado foi atingido. Peguei o rifle dele. Eu nem sabia como disparar. Alguns sobreviveram. A maioria não, devido a ordens escritas com medo e impostas com balas. Como pode um soldado lutar quando o inimigo está à sua frente e seus próprios líderes estão com armas atrás dele? A Batalha de Fredericksburg, 1862. Guerra Civil Americana. O general da União Ambrose Burnside tinha um objetivo: romper as linhas confederadas em Fredericksburg, Virgínia. Ele tinha superioridade numérica. O que ele não tinha era um plano. O exército confederado ocupava uma posição elevada atrás de um muro de pedra. Eles tinham artilharia, rifles e um campo de tiro limpo. Burnside ordenou repetidamente que seus homens marchassem por campos abertos, diretamente para o fogo inimigo. Onda após onda. 13 ataques, cada vez com o mesmo resultado: carnificina. Um soldado confederado disse: quase sentimos pena deles. Era como um assassinato. Mais de 12 mil baixas do lado da União para nada. O ataque em Krojanty, 1939. Este caso soa tão estúpido que se tornou um mito: a cavalaria polonesa atacando tanques alemães. Não foi exatamente tão estúpido, mas ainda assim foi ruim. A cavalaria polonesa atacou a infantaria alemã em Krojanty. Eles estavam armados com sabres e lanças, armas tradicionais, e foram bem-sucedidos até que veículos blindados alemães apareceram. A cavalaria não tinha armas antitanque, nem apoio aéreo e nenhuma rota de fuga. Seus comandantes, no entanto, ordenaram que continuassem. Terminou em um massacre. Foi um dos últimos ataques de cavalaria da história, e terminou com balas rasgando carne e tanques esmagando ossos. A estratégia de contagem de corpos no Vietnã, década de 1960. Aqui está um exemplo que não matou soldados diretamente,
mas incentivou a matança pelos motivos errados. Durante a Guerra do Vietnã, os comandantes dos Exércitos mediam o sucesso pela contagem de corpos inimigos. Não pelo território conquistado, não por vitórias estratégicas, apenas por cadáveres. Assim, os soldados foram ordenados a caçar mortes. Cada inimigo morto significava uma vitória. Isso levou a práticas terríveis, relatórios forjados, civis identificados incorretamente e zonas de matança criadas para inflar os números. Vilarejos foram queimados, inocentes baleados e comandantes diziam: "Estamos vencendo." Eles não venceram, porque os Vietcongues não se importavam com o número de mortos. Eles se importavam com o solo, e os americanos continuavam cedendo-o. A Batalha do Somme, 1916. Este é talvez o exemplo máximo de ordens militares estúpidas. Primeira Guerra Mundial. Generais britânicos ordenaram que 100.000 homens subissem à borda da trincheira e atacassem posições alemãs. Eles acreditavam que a artilharia havia destruído as defesas inimigas. Eles estavam errados. O arame farpado permaneceu. As metralhadoras estavam prontas, e no momento em que os soldados saíram de suas trincheiras, foram ceifados, cortados como grama. Só no primeiro dia, os britânicos sofreram mais de 57.000 baixas, com mais de 19.000 mortos em um único dia. E mesmo assim, os generais disseram: "Tentem novamente amanhã." Durou 141 dias e rendeu apenas alguns quilômetros de terreno. A retirada na rodovia de Bagdá, Guerra do Golfo, de 1991. Tropas iraquianas foram ordenadas a se retirar do Kuwait pela Highway 80, também conhecida como a Rodovia da Morte. Mas eles não recuaram rápido o suficiente. Então, as forças dos Exércitos bombardearam o comboio. E bombardearam e bombardearam. Milhares de veículos foram destruídos. Soldados, civis e até reféns foram atingidos no ataque. O comando iraquiano deveria ter escalonado a retirada, usado várias estradas ou se movido à noite. Em vez disso, criaram um alvo perfeito, e a Força Aérea dos Exércitos fez o resto. O resultado foi um engarrafamento de 60 milhas de destroços carbonizados e corpos queimados. A ordem: calar baionetas. Primeira Guerra Mundial. Guerra de trincheiras, lama, ratos, morte. Às vezes, os generais achavam que a resposta era a bravura à moda antiga. Então davam a ordem: calar baionetas. Isso significava sair da trincheira, correr em direção ao inimigo e esfaqueá-lo. Isso pode ter funcionado em 1812, mas em 1915 foi suicídio. Metralhadoras despedaçavam batalhões inteiros e o ataque de baioneta tornou-se um símbolo de pensamento ultrapassado. Um general britânico disse: "Eles têm o fogo, nós temos a coragem." Acontece que o fogo vence. A política nazista de terra arrasada, 1943. Quando as tropas nazistas começaram a se retirar da União Soviética, Hitler deu uma ordem direta: destruam tudo. Estradas, ferrovias, plantações, casas, fábricas, até poços. Não era uma tática, era vingança. Isso significava que as tropas alemãs recuavam através de um deserto estéril, sem comida, sem abrigo e sem suprimentos. Eles morreram de fome, congelaram. Foram caçados porque seus próprios líderes transformaram o campo de batalha em um inferno para ambos os lados. As ordens Kamikaze, 1944 a 1945. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas do Japão ficaram desesperadas. Então, deram uma das ordens mais terríveis da história: ataques suicidas. Disseram a jovens pilotos: "Você vai lançar seu avião contra o navio inimigo pelo imperador, pela honra." Receberam combustível apenas o suficiente para chegar ao alvo. Sem retorno, sem opções. E eles voaram, aos milhares. Morreram com honra, afirmavam seus comandantes. Mas muitos eram apenas crianças que receberam passagens só de ida e nenhuma chance de viver.
O que todas essas ordens têm em comum? Elas vieram de pessoas que estavam distantes da linha de frente: generais, ditadores, políticos. Pessoas que se sentavam em tendas, bunkers ou escritórios e ordenavam que homens marchassem, atacassem, resistissem e morressem. Alguns desses homens eram bravos, alguns estavam apavorados, mas a maioria seguia as ordens porque é o que soldados fazem. E é isso que torna tudo trágico. As ordens mais estúpidas na guerra não são apenas notas de rodapé. São sentenças de morte executadas por aqueles que não têm escolha. Portanto, da próxima vez que ler sobre uma batalha, não pergunte o que os soldados fizeram. Pergunte o que lhes foi ordenado fazer e por quê. E quem pagou o preço pelo erro de outra pessoa? Se essas histórias sobre erros históricos mudaram sua visão sobre os custos da guerra, por favor, inscreva-se e curta o canal. Nós desenterramos a história que tentaram enterrar. Vamos aprender com o passado para proteger o futuro. O próximo capítulo oculto da história será aberto em breve.